Se ouvir a voz de Deus, chamando sem cessar, se ouvir a voz do mundo, querendo te enganar, a decisão é tua, a decisão é tua. Quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. Amados irmãos, nós somos convocados neste dia a estudarmos um assunto que a igreja nos propõe, chamado vocação para o mês de agosto. Louvado seja Deus pela nossa igreja que se preocupa conosco, que nos conduz, que nos orienta, para que a nossa fé seja enriquecida. Eu quero desejar a você, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, toda e qualquer comunidade, a você que está em casa, prestemos bastante atenção a este assunto e vamos já nesta hora invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo de Deus, vinde em nosso socorro. Portanto, peçamos a Deus Todo-Poderoso, ao nosso Deus, ao nosso Criador, que nos conceda a graça em nome de Jesus, de cheios do Espírito Santo, possamos entender aquilo que Ele propõe para nós neste dia. Cantemos, irmãos. Contemos com o nosso coração e com a nossa alma. A nós descei divina luz. A nós descei divina luz. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. O amor de Jesus, Divino Espírito, descei, os corações vinde flamar, e as nossas almas preparar, e as nossas almas preparar para o que Deus nos quer falar, para o que Deus nos quer falar. Ó Maria concebida sem pecado, a ti nós nos dirigimos para que tu intercedas por nós. Tu que disseste sim ao chamado de Deus, tu que fosse aquela que soube ouvir o chamado, a voz do Senhor na tua vida, e sem vacilar, por fidelidade, por amor a Deus, tu respondeste sim, e por isso nós temos hoje a graça de ter Jesus no nosso meio como nosso único Salvador. E intercedei para que também nós todos possamos escutar a voz de Deus e com confiança, com fé e fé, possamos nos entregar ao Senhor. Por amor, como tu fizeste, Maria. Queremos nesta hora pedir, Pai eterno, em nome de Jesus, nos entregamos a Ti, fazer com que nós descobramos a nossa vocação, o desejo de Te servir, o desejo de viver a santidade, o desejo e amor pela vida, pelo dom da vida. Que assim seja. Amém. Louvado seja nosso Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Para as pessoas que não são iniciantes em 2020, o nosso livro é este. Para quem é iniciante em 2020 ou entrou em outra turma em 2020, claro que não tem este livro.
Este é o livro do primeiro ano. E eu marquei aqui porque eu convido você que tem o livro a abrir, procurar na folha azul, onde está escrito o mês de agosto. Mês de agosto. E assim nós vamos ver o que estudamos no mês de agosto. Agosto é mês vocacional. Temos uma semana dedicada à família e festejamos também a Assunção de Nossa Senhora, que é Maria, que é levada aos céus. Então, com esta apostila do mês vocacional, você encontrará esta folha. E a partir daqui, você pode seguir o ensino que estamos ministrando nesta tarde. Neste dia, se você está assistindo de manhã, né, nesta manhã, ou até nesta noite, conforme o horário que você está assistindo. Meus amados, vamos entender agora o que é vocação. Palavra forte que Deus nos concede através da igreja, de viver o mês inteiro procurando entender e assumir a vocação de Deus na nossa vida. Vamos, portanto, ver o que é vocação. Deus chamar. Então, vocação é um chamado de Deus. E nos chamando, Jesus nos envia. E nos enviando, o mundo espera ansiosamente por nossa resposta, como esperou ansiosamente pela resposta de Nossa Senhora, a resposta de Maria. E assim nós vamos vivendo, assim nós vamos vendo os quadros em que nós humanos nos encontramos. Olha como é que nós nos apresentamos diante de Deus. Observemos que o homem que foi feito, chamado à vida, foi feito em imagem e semelhança de Deus, para ser feliz, vive nesse estado mendigando comida, nesse estado com pessoas nuas, nesse estado de tristeza, isolamento, sem saber o sentido da vida, neste estado no meio das ruas, quantas pessoas vivem assim, e outras tantas em estado de desespero, porque não encontrou ainda o sentido da sua existência. Logo, Jesus nos ama tanto e por isso nos carrega no colo e diz para nós incessantemente, não cansa de nos dizer, para salvar o mundo, para nos libertar daquelas situações que vimos nesse instante, ele precisa e quer contar comigo e com você. Portanto, ajude o mundo a se encontrar. Através desta expressão, vem e segue-me. É um chamado de Deus à nossa vida através de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, vocação, qual é a sua? Você já descobriu qual é a sua vocação? Meu irmão, minha irmã, já viram? Aqui nós temos uma pessoa vestida de enfermagem, de médica, quem sabe, não é? Os paramentos, as vestes próprias. Ali nós temos alguém que ora a palavra de Deus. Ali nós temos alguém em casamento, se casando. Ali nós temos pessoa consagrada, a vida consagrada, portanto, de convento, uma freira. Ali nós temos uma figura de um sacerdote, pessoa que nos ajuda, no caso, a viver a nossa vida com Deus, a proximidade com Deus. Aqui nós temos um cientista, um médico, um dentista, a figura assim nos mostra. Todos estes foram chamados a viver desta maneira. Então, se vocação é um chamado, qual é a sua vocação? Interessante que é muito bom
que a gente não atrapalhe vocação com profissão. E é maravilhoso que nós possamos unir a nossa profissão à nossa vocação, né? O nosso trabalho no dia a dia de sobrevivência ao chamado de Deus. Vamos então ver o que é vocação. Vamos entender. Vocação é, na realidade, um dom de Deus. É um dom, é um chamado que Deus nos faz, que exige de nós uma ação concreta, ou seja, uma resposta. E quando Deus nos chama, não chama os capacitados, Ele chama de modo geral, Ele não faz acepção de pessoas, Ele não vê ninguém melhor do que ninguém, ninguém diferente, mas Ele capacita aqueles que Ele chama para a missão. Está vendo aqui? Então, o que é que nos falta? É dizer sim ou dizer não a este chamado. Por isso, antes de nos pedir alguma coisa, Deus nos concede a existência. Antes de nos pedir qualquer coisa, o que é que Ele faz? Primeiro, Ele nos chama a existência, nos chama a vida. Depois Ele nos enche de dons, nos enche de talentos, para que nós possamos viver bem, e nos dá liberdade de ação, de entendimento, de resposta a este chamado dele. Contanto que o desejo dele e o nosso desejo seja sempre o desejo de felicidade. Quem é que não quer ser feliz? Deus coloca isso dentro de nós, o desejo à felicidade. Bem, a primeira vocação, portanto, pelo que nós vimos ali, é a vocação à vida. Vocação à vida. Bem, como é que Deus nos chama através de nossos pais? Não é? É através de nossos pais que nós passamos a existir. Então, nossos pais e nós mesmos que somos pais, somos colaboradores de Deus para que outro ser venha à vida, né? Possa acontecer então a vida. E nascemos assim no ventre de uma mãe, a mãe concebe e Deus vai fazendo toda a obra de formação de uma célula invisível até se tornar um ser todo formadinho que possa vir ao mundo. E antes que nós fôssemos gerados no ventre da nossa mãe, está lá em Jeremias 1,5, Deus diz que já nos conhecia, já nos tinha consagrado. Antes que fôssemos gerados no ventre da tua mãe, antes do teu nascimento, eu te conhecia e te consagrei. Para quê? Para ser um profeta entre as nações, não é? Ele nos escolhe, nos escolhe. Então, aí nascemos com esta finalidade também na nossa vida, com esta vocação, ou seja, Deus já nos chamou para sermos profetas dele no mundo. A vocação das criaturas, portanto, é chamado de Deus da existência. E quando Deus fez o homem, Ele primeiro fez o mundo. E é interessante, se você puder pegar sua Bíblia em Gênesis, está vendo a criação do mundo, e você vai vendo que cada coisa que Deus disse, haja luz, Ele viu que aquilo era bom. Haja o firmamento, Deus viu que aquilo era bom. Aconteça água sobre a terra, e Deus viu que aquilo era bom. Mas ao fazer o homem a sua imagem e semelhança, Ele diz que é muito bom. Olha como nós somos diferentes de toda a criação, não é? Dentre destes todos chamados, o ser humano é convocado a ser gente, pessoa humana, feita à imagem e semelhança de Deus. Deus não nos fez para a infelicidade. Deus não nos fez para uma vida de injustiça. Deus não nos fez para o sofrimento. Tudo isso entrou no mundo até para a morte. Deus não nos fez para a morte.
entrou no mundo através do pecado. Então, se Deus nos fez para ser gente, quer ser gente, ter vida digna, para ser humano, pessoa humana, respeitada em sua divinidade, com todos os direitos que um ser humano deve ter, e feita a imagem e semelhança de Deus, o que nós vamos ver agora é justo? Vejamos bem, uma pessoa que vive nesse estado, com as costelas aparecendo, um homem idoso já nesse estado, nessa situação, olhe, mendigos no meio da rua, moradores de rua, pessoas, crianças dilaceradas pela perda de seus pais nas guerras, olhe, fogo, bombas, guerra, pessoas, olha essa criatura no meio da rua, pessoas presas. Foi para isso que Deus nos fez. Isso é justo? Não, não é justo. Essa é a nossa resposta. Por isso que nós somos convocados, ou seja, nós recebemos uma outra vocação, que é a vocação à santidade, é a vocação a ser igreja. Vocação a ser igreja, ser santo como meu Pai do céu é santo, e sendo igreja, nós caminhamos nesta santidade. Para sermos igreja, nós somos batizados. Através dos sacramentos, nós conseguimos, então, viver, caminhar na santidade que Deus nos propõe, deseja para nós. Então, através do batismo, Deus nos chama a quê? A sermos profeta. Sim, a sermos profeta, a sermos sacerdotes e reis, a sermos sinal de sua presença no meio do mundo. É assim, primeira coisa, através do batismo, somos convocados, somos chamados, e sendo isso que o batismo nos propõe, já estamos caminhando para a santidade. O que mais? Deus nos chama através do batismo a sermos templos vivos de Deus, não é? Através da morada de Deus em nós. Deus nos habita através do Espírito Santo. E que mais o batismo nos chama? A esta santidade. E essa santidade a que somos chamados, desde o Velho Testamento, que lá está escrito, Deus diz, sede santo como eu sou santo. E lá Jesus, no Novo Testamento, vai dizer, sede santo como vosso Pai do céu é santo. Então a vocação cristã, a vocação de ser igreja, começa nos dando a vocação de filhos, através do batismo, de batizar. Todo batizado recebeu a graça de fazer parte do povo eleito de Deus, da sua igreja. Fomos eleitos e chamados pessoalmente por Jesus para sermos seus seguidores, sermos cristãos, sermos suas testemunhas. Fomos chamados a nos relacionarmos com Deus como filhos. Nós é que não entendemos isso. Porque se nós entendêssemos, nós não tínhamos preguiça de orar, nós não tínhamos preguiça de vir à igreja, nós não botávamos dificuldade para participarmos da missa, nós não colocaríamos dificuldade para ler a Santa Palavra de Deus diariamente. Olha, somos chamados a nos relacionarmos com Deus como filhos e também nos relacionarmos, olha, como irmãos. Porque se somos filhos do mesmo Pai, somos todos irmãos, né? Somos todos irmãos. Todo batizado tornou-se um seguidor de Cristo, um participante da comunidade de fé, que é chamado a participar da obra de Deus como membro da igreja. Uma outra vocação é a vocação matrimonial. Nós somos chamados
a repartir a nossa vida com o outro, a ajudar o outro a ser feliz, a completar a vida do outro, não é? Que é colocado diante de nós como esposo ou como esposa. Mas somos livres para fazermos esta escolha. Às vezes nós encontramos muitos casamentos que não são casamentos, que não são matrimônios, melhor dizendo. Por quê? Porque casamentos que se fizeram de uma hora para outra, sem um amadurecimento, sem um conhecimento, sem que seja realmente escutado se aquele companheiro é da vontade de Deus. O casamento é um chamado cheio de amor que Deus nos faz ao homem e faz à mulher, para que nós possamos viver juntos em comunhão, numa vida de amor, né? Vida de comunhão. É no sacramento do matrimônio que Jesus assume o amor dos dois como sinal de comunicação e de amor. Jesus está presente. Quando nós casamos, nós somos convocados a tornar a nossa casa, o nosso lar, numa igreja doméstica. Numa igreja doméstica. Pois casar-se é uma tarefa para a vida inteira. E assim nós vamos entendendo vocação. Olha, vocação. Porque a profissão, eu até me aposento dela, não é? Mas a vocação dela, então casar-se é uma tarefa para a vida inteira. Começa quando somos jovenzinhos e vai se encerrar lá na velhice, ou quando Deus assim determinar, quando um dos dois for chamado à vida eterna. O matrimônio, portanto, é um caminho a dois, assumido para valer até a morte. Não é assim que nós dizemos quando casamos: eu te recebo, fulano de tal, te prometo ser fiel na saúde, na doença, não é? Em todas as situações da minha vida, até que a morte nos separe. Então, é para a vida inteira. Por meio do amor do esposo e da esposa, Deus vem habitar com eles. Então a nossa vida, a nossa casa passa a ser a casa de uma igreja doméstica. O lar fica sendo um templo vivo de Deus, ou seja, uma igreja em miniatura, de onde nascem, portanto, os filhos para Deus. Filhos para Deus. Olha a responsabilidade, não são filhos para o mundo. Costumamos muito dizer, nossos filhos não são nossos. Nós criamos os filhos para o mundo. Não é assim. Não é assim. Cristão não diz isso. Nós criamos os filhos para Deus. Homens e mulheres cristãos que constroem, portanto, assim, com a fé, a dois, um mundo novo. Outra vocação, a vocação sacerdotal. Nós estamos vendo um seminarista que, uma altura dessa, já passou pelo diaconato, já é um diácono, recebendo a imposição das mãos. Quem é que ministra este sacramento? O bispo, não é? Que torna o diácono um sacerdote. Vocação, porque é para a vida inteira. Um sacerdote nunca deixa de ser sacerdote, nunca deixa, mesmo que ele deixe a batina, ele continua sendo padre. Ele só fica proibido de consagrar, proibido de celebrar a missa, proibido da confissão, de confessar. Ele fica proibido de determinadas tarefas da igreja, determinada missão que lhe é dada como sacerdote, não é? Aí ele não pode exercer, mas ele continua sendo sacerdote, porque é uma vocação. Como diácono também é uma vocação. Hoje existe a vocação da diaconia leiga, né? O leigo pode se tornar diácono. O padre é alguém diferente dos outros? Não. É tirado do meio do povo e consagrado por Deus para o serviço deste mesmo povo. Deste mesmo povo. É assim que cabe ao padre
criar a comunidade. Ele cria as comunidades religiosas. Cabe ao padre alimentar esta comunidade criada com a palavra de Deus e com os sacramentos. Cabe ao Papa servir, governar e defender a comunidade igreja, mesmo que ela esteja subdividida em outras tantas comunidades. Cabe ao padre o quê? Ensinar a esta comunidade, ajudá-la a amadurecer e crescer na fé. Cabe ao padre ajudar a comunidade a se santificar. Vimos até agora a vocação à vida, a vocação à santidade e a vocação ao sacramento do matrimônio, e agora a vocação sacerdotal. O padre deve estar pronto para dar a vida pelo seu povo. Por quê? Porque o padre continua os gestos e as atitudes de Jesus. E quais são essas atitudes de Jesus? Prega a palavra de Deus, perdoa os pecados como Jesus perdoava, abençoa como Jesus abençoava. Vamos vendo os gestos e atitudes que Jesus tinha e que hoje o padre tem. Denuncia as injustiças, preside a Eucaristia, dando alimento do povo de Deus, não é? Que é a Eucaristia. Luta pela paz como Jesus sempre lutou. Constrói comunidades como Jesus construiu e deixou para nós essas comunidades. Vamos então ver uma outra vocação, que é a vocação leiga. Temos aqui um homem e uma mulher pregando a palavra de Deus, e nós vamos ver esta vocação leiga, ou seja, a vocação dos leigos, não é? Dos leigos. O que é que nós temos como vocacionados, como missão nossa? São cristãos. O que é a vocação leiga? São cristãos, membros da igreja, que gostam muito de Jesus, que querem segui-lo e testemunhá-lo, e que, como batizados, têm a obrigação de anunciar Jesus. São pessoas da igreja no coração do mundo, e é o homem e a mulher no mundo, no coração da igreja. Bem interessante esse trocadilho aqui. Pessoas da igreja no coração do mundo e pessoas do mundo no coração da igreja. E assim vamos vivendo a nossa vocação. O leigo é chamado a transformar o mundo de dentro para fora, como um bom fermento na massa. O leigo deve atuar em todas as situações da vida, no esporte, no lazer, na igreja, nos meios de comunicação, na indústria, no comércio, na economia dos sindicatos, olha lá, nos hospitais, na família, nas escolas. Nós somos chamados a atuar em todos esses meios. Então vamos agora a uma outra vocação, a vocação religiosa, a vocação de consagrados religiosos, que este é o ponto de partida desta vocação. Não está numa renúncia. Deixa teu pai, tua mãe, teus irmãos, teus bens. Não é aí que está a vocação religiosa. A vocação religiosa está numa opção de vida, numa escolha, que é seguir Jesus por inteiro. Então, por isso, até deixa pai e mãe, deixa tudo, renuncia, não é? Deixa às vezes até bens materiais, deixa os irmãos,
para se consagrarem. Mas, na realidade, não é este o principal motivo da vocação religiosa, mas é uma opção de vida, uma escolha a seguir Jesus. Os religiosos, com suas vidas, mostram ao mundo que o Evangelho de Jesus é possível a ser vivido integralmente. Missão sublime, freiras e sacerdotes. Também nós temos, que entender que os consagrados que realmente dedicam totalmente a Deus, estão consagrados totalmente a Deus, o grande amor que eles têm a Deus se reveste de um grande amor ao próximo, aos mais necessitados. Então você vê aqui já numa imagem, a imagem de Santa Dulce dos Pobres, que é o maior exemplo que nós temos entre nós, tão bem pertinho de nós. Eles se dedicam ao serviço das famílias, ao serviço dos pobres, ao serviço dos doentes, ao serviço dos velhinhos, ao serviço de crianças abandonadas, não é? Muitas vezes ao serviço dos jovens. São pessoas que saem dos seus ambientes familiares, que deixam sua profissão para viverem no meio dos leigos, totalmente entregues para poderem servir as famílias, aos pobres, doentes, velhinhos, jovens, crianças. Então, nós ouvimos sempre de Jesus essa expressão. O chamado de Jesus é sempre este: vem e segue-me. Aí eles fazem muitos votos de pobreza, castidade, obediência. Pobreza, às vezes, até deixando para trás o direito à herança que tem da família. Eles fazem esses votos. E aí, pela castidade, os religiosos imitam Jesus Cristo. Eles não se casam para poder se consagrar integralmente a Deus e ao serviço dos irmãos. Pela pobreza, os religiosos imitam Jesus, que não possuía nenhuma casa, nenhum lugar onde encostar, reclinar a sua cabeça. Os religiosos e religiosas vivem normalmente em comunidades e têm tudo em comum. Esta é a maneira de vida dos religiosos. Tudo é repartido em comum. Nada é próprio. Vejam esses dois jovens aqui, caminhando como missionários, como religiosos, para levar a palavra de Deus. Olha o meio de transporte deles. Carregam os seus objetos, sua mudança, não é? Sua muda no animal e vão andando, caminhando mundo afora para levar a palavra de Deus. E pela obediência, eles seguem a Cristo, que foi obediente até a morte e morte de cruz, o espírito de fé e de amor. Seguem por obediência. Como religiosos, por exemplo, que temos os frades aqui, eles ficam em Jaguaquara ou em outro lugar até determinado tempo. Quando eles são mudados, eles devem voto de obediência. Então, eles são mudados constantemente de um lugar para outro, não é? Para outro. A outra vocação que nós vamos ver é a vocação missionária. Olha que coisa linda! Esta criatura aqui deve ter a vida consagrada, porque ela tem aqui um crucifixo, um tal. Me parece que alguém de vida consagrada, visitando casebres, ocas, verdadeiras ocas, feitas de palha até, encontrando as pessoas bem humildes, bem simples, para levar a palavra de Deus. Tem uma vocação missionária, é um chamado de Deus, que perpassa todas as outras vocações específicas. O missionário pode ser casado, solteiro,
leigo, religioso, sacerdote, todos nós somos chamados a sermos missionários. Por quê? Porque toda a igreja é missionária, né? Depois da ressurreição de Jesus elevou, antes de ser elevado ao céu, ele disse para todos: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ou seja, levai a salvação, a boa nova da salvação. Porém, muitas vezes nós confundimos vocação e profissão. Vamos ver que algumas profissões são também vocação, não deixa de ser, mas nem sempre a vocação e a profissão estão unidas. Eu já ouvi, por exemplo, pessoas que descobriram que a sua profissão de ser médico não era aquilo que o realizava. Então, o que é que fez? Abandonou e foi, exerceu na outra profissão. Mas a vocação a gente não troca. Então, vamos ver aqui. Isto é compreensível, essa confusão que fazemos comparado com vocação e profissão, quando nós levamos em conta a medicina, por exemplo, que é um verdadeiro sacerdócio. Não é verdade? Mais do que nunca nesse tempo de hoje, que nós estamos vivendo em pandemia, nós sabemos que a medicina, os médicos, os enfermeiros estão vivendo a sua vocação, porque não tem sido fácil, até ultrapassando seus horários de trabalho como profissionais. Precisamos distinguir, portanto, bem distinto, o que é vocação e o que é profissão. Então vamos ver aqui. O que é uma profissão? É uma aptidão ou uma escolha pessoal, eu faço, para executar um determinado trabalho. Mas o que é uma vocação? É um chamado de Deus para uma missão. Olha, aqui uma escolha pessoal para eu exercer um determinado trabalho. Aqui um chamado de Deus para eu exercer uma missão. Olha lá, uma missão. O que é uma profissão? Na profissão, a preocupação principal é o sustento da vida, é o ter, adquirir, adquirir, ter. Na vocação, a preocupação exclusiva está muito longe do ter, porque será sempre o ser, o amor e o serviço. Na profissão, nós vemos que ela pode ser trocada, como eu contei o exemplo daqui, nesse instante, mas na vocação, é para sempre. Na profissão, ela é exercida em determinadas horas. Por exemplo, eu ensino das 7 às 12, de 1h30 às 5h30 da tarde. Quando eu volto para casa, eu não continuo ensinando, eu vou ser mãe, eu vou ser dona de casa. Entenderam a diferença? Mas a vocação é vivida por 24 horas. Qualquer hora que você chegue na casa paroquial, você vai chamar frei, porque ele, como sacerdote, ele é frade em todas as horas. Não tem hora para você se confessar, a não ser que ele diga: eu não disponho de horário, eu não tenho tempo. Mas ele é o sacerdote em 24 horas que você precise de ministrar um sacramento. Muito bem, na profissão se tem uma remuneração, mas na vocação não se tem salário, não se tem remuneração na vocação. Na profissão se tem aposentadoria, mas na vocação não se tem, né? Se é o tempo todo sacerdote, se é o tempo todo mãe, se é o tempo todo pai. Na profissão, quando ela não é exercida, falta o necessário para viver. É uma questão do trabalho. Mas na vocação se vive da providência divina. Na profissão eu
faço um trabalho. Na vocação, eu vivo o trabalho. Na profissão, é uma ocupação na minha vida, mas na vocação, é um estado de vida que eu assumo. Na minha profissão, eu exerço em média 8 horas por dia, mas na minha vocação, eu a exerço 24 horas por dia. Na profissão, ela serve para o meu sustento, o sustento da pessoa. E na vocação, ela serve para o crescimento do reino de Deus. Amados irmãos, assim nós vivemos o que é vocação e o que é profissão. E assim, amados irmãos, nós somos convocados por Deus a vivermos a nossa vocação, a vivermos o chamado que Deus faz a cada um de nós, a vivermos a nossa existência, que é a vida, a vivermos a santidade, que é um chamado de Deus, foi para ser santos que fomos criados, a vivermos a vocação como leigos ou como consagrados, e vivermos juntando todas as vocações, seja ela sacerdotal, seja leiga, como missionários que Deus nos quer. Como missionários, porque precisamos levar Jesus aos 4 cantos do mundo. O grande missionário foi Jesus, a grande missionária foi Maria. Com os dois nós aprendemos então a ser missionários. E queremos pedir a Maria que interceda por nós. Porque às vezes nós misturamos profissão e vocação, às vezes não assumimos a nossa vocação, não entendemos que temos a vocação de ser igreja, queremos viver uma igreja com uma pessoa que vai a hora que quer, que participa do momento que deseja, que está disposto, quando na realidade não é assim. A vocação ela é vivida sempre. Portanto, com Maria, oremos ao Pai Eterno, Deus Todo-Poderoso. Oh Deus amado, Deus cheio de misericórdia, nós nos entregamos a Ti, Senhor, nesta hora, e Te pedimos que Tu concretizes em nós a nossa vocação, que Tu realizes em nós aquilo que Tu planejaste, o Teu plano para a nossa vida. Nós Te pedimos que o Teu Espírito Santo nos ajude a viver como Maria viveu, uma vida consagrada à Tua Santa Palavra, consagrada à oração, consagrada aos sacramentos que a Igreja nos proporciona, consagrados a viver como Tua imagem e semelhança, consagrados a sermos santos. Ajuda-nos, Pai Eterno, pelo Espírito Santo que nos é dado. Unge-nos, Senhor. Dai-nos coragem, dai-nos força, dai-nos entusiasmo pela nossa vocação. Ajuda-nos a viver a vocação cristã, a vocação de batizados, agora a vocação de sermos igreja. Concede-nos, Senhor, um desejo ardente de Te amar, de Te viver, de Te experimentar no nosso dia a dia. Longe de nós, Senhor, vivermos como muitos que põem desculpa. Longe de nós, Senhor, vivermos como muitos que ainda não descobriram a sua vocação. Muito de longe de nós, Senhor, vivemos como muitas pessoas que não conseguiram unir, casar a vocação e a profissão. Portanto, Senhor, dai-nos discernimento, dai-nos a condição de podermos unir a nossa vocação com a nossa profissão, para que nós sejamos santos dentro da profissão que exercemos, do trabalho que fazemos. A Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a exaltação. E a Ti, Maria, o nosso muito obrigado pelo exemplo de vocacionada, de missionária que Tu deste a nós.
se ouvires a voz de Deus, chamando sem cessar, se ouvires a voz do mundo, querendo te enganar, a decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. Deus amado e todo-poderoso, dai-nos a graça, Senhor, de te amar e de te servir, de encontrar o tempo que nos é necessário para sermos evangelizadores, missionários, leigos consagrados à tua palavra e à tua igreja, à vida de oração e aos sacramentos. Que assim seja. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. o Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.